Nos acompanha, boa noite, Gilberge. Primeira edição do JB Cast, na presença do meu amigão aqui, Pastor Alexandre. Não vou anunciar ainda quem tá com a gente, provavelmente já tá na descrição aí, né? JB Cast no ar, você que nos acompanha, temos 7 pessoas aí, uma boa noite pra você. Compartilhe com todo mundo. Sai jogando nos grupos, convida seus amigos, família, sai compartilhando pra todo mundo. Um prazer estar aqui pela segunda vez, né? Começamos lá na festa da primavera, no futebol lá, tava com a gente, toda a equipe aqui. Uma salva de palmas pra equipe que tá trabalhando muito aqui hoje. Parabéns à equipe aí. Tem trabalhado muito. E, PA, roda a vinheta aí pra gente, por favor. Fala galera, boa noite meu amigo Gabriel. Estamos aqui no nosso JBcast 001. É um marco aí pra gente, uma vitória aí, mais uma vitória que nós estamos alcançando aí na nossa JBTV. Privilégio pra gente estar aqui. Quero falar pra você aí que está nos assistindo, já deixa o seu like aí. Se você não nos segue, siga também. Se estiver assistindo 5 pessoas junto, manda cada um pegar o celular e assistir no seu para dar engajamento pra gente, que é sempre importante. Fica 5 num aparelho só não. Tá, abre aí, isso não é mentira, não é pecado. Vai estar todo mundo com seu aparelho, então deixa seu like aí pra gente. Meu amigo Gabriel, super nervoso aqui para estar apresentando hoje, nosso narrador da JBTV, mas já tá ficando mais, já ganhou uns seguidores na rede, tá ficando famoso. E hoje nós temos aí uma presença incrível aqui com a gente, um convidado super especial com a gente, né? Ele que é casado com a Glaze, é pai da Elisa, pai da Alice, que são uma graça, são 2 princesas lindas, que me mandam uns vídeos bem engraçados de vez em quando. Foi pastor interino na PIB de Guarapari, vice-presidente da Juventude Batista Capixaba, executivo da Juventude Batista Capixaba, foi presidente da Juventude Batista Brasileira, hoje aí é executivo da Convenção Batista Fluminense, esse menino, um prodígio aí, né, nome renomado tanto na nossa convenção quanto no nosso país. Muito bem-vindo, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite aí, pastor Diego Bravin. Boa noite, pastor Alexandre, boa noite, Gabriel, boa noite, galera. Que alegria participar desse momento tão especial, estar nos microfones aqui do JBcast, o primeiro, né? Primeiro. Que alegria, que honra participar com vocês desse momento. Estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito por meio da vida de vocês e tenho acompanhado aí desde o início da JBTV o avanço, o profissionalismo, a desenvoltura da equipe. Que Deus abençoe. Nós estamos avançando, agregando essa juventude para fazer a diferença no reino, no estado e também no Brasil. Amém. É bom. A gente, como o Gabriel falou aí, né, a gente estreou aí a nossa JBTV na semana da festa da primavera, né? Tivemos uma live de anúncio da JBTV e aí começamos ativamente mesmo lá com narração de futebol, inclusive o nosso narrador tá aqui, Diego chegou lá, foi entrevistado também. Diego, e aí antes da gente entrar aí propriamente no assunto, você falar um pouquinho pra gente, falar de qual foi sua impressão ao chegar lá e ver a festa lá com 1.200 jovens, pra gente já começar, já que a gente tá falando desse começo da JBTV, né? Lembro que você chegou lá e falou assim, caramba, que legal isso, a gente foi lá ver a mesa, a montagem, né? Então fala pra gente como foi o seu impacto ao ver, quando você chegou lá. Olha, eu vou repetir uma fala que eu fiz ali no acampamento, né? Eu sempre ouvi falar da Gilberge e nos primeiros momentos, assim, com um pouco de chateação, porque eu era líder da Juventude Batista do meu estado e também presidente da Juventude Batista Brasileira, e toda vez que a turma da Gilberge chegava era uma barulheira e eles se apresentavam como a maior e a melhor Juventude Batista do Brasil, que os festivais da primavera, Conaberge, Juventude Ativa, eram encontros que moviam todo o estado do Rio de Janeiro e um número maciço de representação. Então, chegar nesse ambiente pela primeira vez, sem dúvida alguma, foi impactante e eu sei que o que eles diziam naquela época é verdade agora. Então, eu fiquei impactado, pastor Alexandre, impactado com alegria, com a movimentação, com a participação de todo o estado do Rio de Janeiro. Regiões representadas, pastores, líderes, um movimento espiritual, uma organização,
um referencial para esse Brasil Batista. A locução do Gabriel ali, sensacional, a desenvoltura de cada repórter de campo, a transmissão, algo inédito na nossa nação. Quero parabenizar e fui impactado e quero trazer esse negócio também, já disse para o pastor Rodrigo, para dentro da nossa comunicação, trazer a Juberge, que é a convenção, né? Aprender um pouquinho com você, sei que o Rodrigo está abençoando, está ajudando muito. O Rodrigo é um camarada especial, é o nosso coordenador da área de comunicação e eu sei que vocês têm muito a agregar para a gente, mas foi muito impactante. Fiquei muito feliz, muito contente, porque a alegria do nosso coração é ver a juventude trabalhando e atuante também dentro da nossa denominação. Amém. É importante falar que essa barulheira que você falou que a Juberge chegava, Jubaquita, esse título é seu. Vocês são mais animados da Juberge. Eu quero deixar aqui que eu sou fã número 1 da Jubaquita. Sou fã número 1 da Jubaquita. E já deixo aqui o meu pedido de desculpa para o camisa número 9, não podia deixar passar isso. Era tudo humor, camisa número 9, na transmissão. Pode ficar tranquilo que você é craque de bola. Pode continuar, professor. Não, é benção. Eu quero também, nesse começo aqui, né, já deixar a nossa gratidão à Convenção Batista Fluminense por todo o apoio e incentivo que tem dado. Né, pastor Rafael Antunes, nosso presidente, sempre com mensagens de apoio, perguntas. Pastor Diego Bravin, me liga e ele dá a mensagem do apoio e ainda me cobra. Cadê? Vambora, bota essa Juberge na rua, como ele gosta de falar. Pastor Rodrigo também Zambrotti, que é o líder da comunicação da convenção. Esse rapaz é um fenômeno. Inclusive já... Goleiraço, né? Goleiraço também, né? 8-0 fora o baile. Inclusive já rolou uma pergunta aí se... ele tá feliz onde ele tá, ou se ele não pensa em mudar de igreja. O pessoal tá perguntando aí, mas como hoje aqui, hoje aqui eu tô como Juberge, eu vou ficar quieto com isso aí, não vou fazer propaganda, mas de repente tá passando uma igreja aqui. Quero falar para você que tá assistindo a gente que você pode participar junto com a gente, tá? Nosso chat aí está aberto, deixa aí sua pergunta, deixa o seu comentário. Para você, pastor de igreja, para você que é presidente de alguma associação, está aberto também o nosso anúncio aqui na nossa JBTV. Você pode entrar em contato, ter seu congresso anunciado aqui, ter seu evento anunciado aqui. Mas então vamos lá. Pastor Bravin é um líder conhecido da nossa denominação desde muito cedo. E aí, para a gente começar esse bate-papo aqui mais a fundo no nosso tema, conta pra gente um pouco de quem é o Diego, fora dos púlpitos, né? A gente, pela sua função, é claro, né? As pessoas conhecem muito o Bravin ali no púlpito, o Bravin administrador, né? Que tem feito aí um grande trabalho na nossa convenção. Mas fala um pouquinho para mim de quem é o Bravin fora do púlpito, o Bravin pai, amigo, marido. Como é que é o Bravin no dia a dia? Bem, Alexandre, eu sou natural do estado do Espírito Santo, né? Da cidade de Vitória, onde vivi parte da minha vida. Sou casado com a Gleisiane, que é natural do estado de Rondônia, a cidade de Ouro Preto do Oeste. A Gleisiane era radical voluntária da Cristolândia. Que legal! E ela foi ao estado do Espírito Santo de forma voluntária para atuar nesse projeto. Nos conhecemos ali, nos casamos. Temos 2 filhas capixabinhas que estão cariocando agora, né? De 4 e 5 anos de idade, a Elisa e a Alice. A minha formação foi em administração de empresas, com pós-graduação na área. Formado em teologia pelo Seminário Batista do Estado do Espírito Santo. Ali cresci num lar humilde. Hoje o bairro Maracanã, em Cariacica, é um bairro que tem destaque, mas naquela ocasião ainda era um bairro ainda muito tímido, ainda muito modesto, de famílias humildes também, uma comunidade pequena. Foi nessa comunidade que eu cresci, dei os primeiros passos na fé, aprendi sobre Jesus, a amar Jesus, por meio da condução da minha avó e da minha mãe, e crescemos dentro dessa comunidade de fé, e aos 10 anos de idade ainda, muito pequeno, aquela igreja pequena de bairro, como eu disse, ela não tinha muita mão de obra na ocasião, por ser pequena, por ser um grupo reduzido. Então quem estava dentro da comunidade, mesmo sem experiência, atuava diretamente. Então com 10 anos de idade eu já fui professor de juniores, recém-chegado naquela comunidade. Me batizei aos 9 anos de idade, aproximadamente. Aos 14 anos já fui líder de adolescente, 18 anos de idade diácono. Atuei diretamente com a juventude da minha igreja,
Com 18 anos diácono? 18 anos de idade, ainda solteiro. Diácono mais novo do Brasil. Mais novo do Brasil. Naquela ocasião, acredito que sim. E fui líder da juventude, como eu disse, a escassez de mão de obra, né? Dentro da comunidade local, ela possibilitava isso. Então, fui sonoplasta, líder de evangelismo da igreja, fui instrumentista, toquei guitarra. Tocou guitarra? Nada, mas naquela ocasião eu ajudava ali. Então, fui líder da juventude durante 11 anos e ali comecei a me interessar, então, pela vida denominacional. Foi quando, aos 24 anos de idade, fui presidente de uma associação e presidente daquela juventude. Então começa aí o nosso envolvimento com a denominação. Aos 29 anos, 28 anos de idade, fui para o seminário, assumi a juventude do estado como executivo e em seguida Deus nos conduziu então à Convenção Batista daquele estado. É uma convenção que eu tenho muito carinho, ali aprendi tudo o que sou hoje em termos de denominação, aprendi. Eles investiram na minha vida, então eu deixo aqui a minha gratidão pública à Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, onde construí amizades, onde a gente consolidou projetos e fui muito feliz. E aprove o Senhor estarmos aqui há 1 ano e meio aproximadamente, mas fora dos púlpitos, né? O que eu gosto de fazer? Gabriel vai ficar feliz, gosto de torcer pelo Flamengo, viu? Gosto de torcer pelo Flamengo, gosto de futebol. Muito. As minhas filhas gostam de ir à praia, de vez em quando a gente dá esse passeiozinho, conhecer a culinária do estado do Rio de Janeiro, é o que eu mais gosto nas horas extras, né? E isso tem rendido para mim alguns quilinhos, mas a gente tem trabalhado aí para tentar manter o equilíbrio, mas... Depois você passa a receita do equilíbrio, que eu sou daqui, mas experimento muita culinária daqui também, aí me arrebento. Mas a nossa vida no dia a dia é uma vida modesta, é uma vida simples. A gente gosta de passear, a gente gosta de ir ao cinema, de ir ao shopping, de passear com as nossas crianças, né, ainda novinhas, mas estamos felizes hoje com aquilo que Deus tem para nós nesse tempo ministerialmente e conhecer essa família, porque o carioca realmente ele é diferenciado, vocês são diferenciados e a gente tem aprendido, crescido e amado esse estado como nosso estado, como a nossa terra também. Amém. Diego Bravin, que inclusive falou com a gente aqui antes de começar, que era botafoguense quando criança. A verdade é essa e precisa ser dita aqui. Vamos deixar o velho homem nossos pra lá, irmãos. Né? Vamos deixar isso é coisa do velho homem, né? Botafoguense Diego Bravin, é necessário falar isso aqui. Mas Diego Bravin, uma história bonita, a sua trajetória, desde muito novo já trabalhando, diácono, serviu na música, é professor. E quando que você entendeu o seu chamado para o pastoreio? Quando que Deus colocou isso no seu coração? Você veio de berço evangélico? Olha, Gabriel, eu me converti aos 6 anos de idade em uma programação chamada EBF, né, que nós temos hoje ainda. Sim. É uma marca forte da educação cristã batista. E na EBF eu comecei a trilhar os primeiros passos de fé. Essa conversão se deu dessa forma. Depois a minha família, ela chega ao evangelho, os meus pais, a minha irmã, e a chamada ministerial ou vocacional, a gente começa a sentir isso mais latente a partir da adolescência para a juventude. Nesse engajamento ou envolvimento, a possibilidade que me foi dada numa igreja pequena, volto a dizer, e isso facilitou muito a minha vida, e ali cheguei num período que ainda existia a Unijovem, União de Treinamento, às 18h30, e você tem a oportunidade de se desenvolver sem vergonha, com um número mais reduzido, você começa a falar em público, e ali eu dei os primeiros passos. E eu entendi, a partir daquela ministração com a juventude, que Deus tinha algo muito maior para fazer na vida da gente. E não somente a gestão de um grupo, a gestão de programas, mas cuidar de gente. E eu comecei a sentir isso mais forte, mais latente no meu coração. Em determinado momento da minha vida, eu pedi a Deus para me dedicar exclusivamente em viver pregando o Evangelho. E eu não sabia que esse viver exclusivamente seria o ministério pastoral. Mas eu queria estar dentro da obra, eu queria viver o Evangelho na prática, sem qualquer tipo de amarra, de embaraço, de ocupação, ser integral, ser exclusivo. E mais tarde, na juventude, como eu disse, após uma pregação de um missionário, Deus tocou profundamente no meu coração e eu decidi, a partir daquele momento,
conversar com o meu pastor, com a minha família, que me deram maior apoio. A igreja confirma essa realidade na minha vida. Essa igreja me conduz, ela me envia ao seminário. E a partir dali, então, eu começo a aperfeiçoar essa vocação, não a minha chamada, mas a vocação, né? Então a gente aprende muito. E foi no ano de 2011 que eu me formei e já fui ordenado ao ministério no ano de 2011. Eu estava nascendo nesse ano. É brincadeira, né? É brincadeira. Aí no ano de 2026, o ano que vem, eu completo 15 anos de ministério pastoral, pouco tempo ainda, mas no ano de 2011 eu dou o primeiro passo como auxiliar do ministério de uma igreja. Aí sou auxiliar em uma outra igreja, por ser jovem ainda e me identificar com a juventude, servi nas duas ocasiões aí ministeriais como pastor de jovem. Depois, na convenção, tive a oportunidade de ser interino de 12 igrejas em 11 anos. Então, 12 igrejas? 12 igrejas. E aí, depois que eu casei, a mulher proibiu. Mas, quando eu era solteiro, consegui fazer isso aí muito bem. Cara, tua história é inspiradora, você sabe disso, eu te falo isso, a gente, graças a Deus, eu tenho aí uma amizade com o pastor Diego Bravin, né, que vem se consolidando aí, e essa história é inspiradora, desde a sua juventude local até juventude brasileira, agora executivo da Convenção Batista Fluminense. Se você pudesse escolher algo nessa caminhada sua que você possa dizer assim, cara, isso me marcou, o que seria? Meu amigo, marcante foi a juventude. Foi a juventude. A gente está falando com jovens e falando de juventude. Marcante na minha história foi a juventude. Foi o momento... Eu ainda sou jovem, tenho 44 anos de idade, mas não tenho o mesmo vigor do que antes. Então o momento foi marcante porque eu tive muitas possibilidades e eu não voltaria atrás para refazer nenhuma delas, porque todas as janelas ou portas que foram abertas nessa faixa etária e nesse momento de vida, eu aproveitei muito bem. Eu fiz o meu melhor e ainda faço o meu melhor. Mas naquele momento eu fiz com muita determinação, com muito vigor, com muita autoridade, com muito revestimento e muita coragem para fazer aquilo que precisava de fazer no período em que eu servi nessas etapas da minha juventude. Então foram os momentos mais marcantes ministerialmente dessa trajetória de vida, mesmo ainda não sendo ministro ordenado, mas foi a fase mais importante da minha vida. E qual foi, você acha que foi o momento mais desafiador dessa sua trajetória até hoje? O momento mais desafiador foi quando eu assumi a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Foi um momento caótico, um momento crítico, onde nós tínhamos perdido 7 escolas e 7 faculdades. Nós tínhamos ali um problema muito grave envolvendo o nosso acampamento, de interdição, a gestão, a apropriação indébita, muitos processos judiciais. E eu me vi muito preocupado, muito ansioso naquele momento, porque eu tinha ainda 33 anos de idade, uma idade muito boa, né, para ser crucificado. E foi o período que eu chego na convenção, né? Então, um desafio muito grande e a denominação praticamente dividida, né? E Deus foi dando graça, Deus foi mostrando o caminho. Quando eu não sabia e não conseguia, eu voltava atrás e pedia ajuda humildemente, pedia perdão. Mas foi um dos momentos mais difíceis, Gabriel, ministerialmente, dessa trajetória. Foi esse início de caminhada junto à Convenção Batista a Capixaba, né? Eu fiquei ali 11 anos. Então, nesse primeiro momento, os primeiros 5 anos, foi um período muito desgastante, onde eu emagreci demais, envelheci demais, fiquei sem sono, desenvolvi alguns problemas de ansiedade, mas graças a Deus a gente venceu. E olhar para trás pelo retrovisor, eu entendo que tudo isso foi um processo para o amadurecimento, porque o deserto ele existe e a gente precisa de passar por ele, mas é sempre bom lembrar que o deserto não é um lugar para a gente morar, para a gente habitar, para a gente viver. É um lugar realmente de aperfeiçoamento. E eu passei por esse deserto, passei com alegria, o sofrimento naquele momento, mas olhando para trás dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Legal, mas você vê como Deus é bom. Né? Você lá passou esse momento de dificuldade, aí você veio para uma convenção que não tem problema.
Uma convenção tranquilinha, só para nadar agora. Pouca igreja. Poucas igrejas, uma convenção pequena, que não tem problema nenhum para você resolver. Você veio só para ficar tranquilo agora. Deus deu um deserto e chegou na Terra Prometida. Exatamente, é maravilha. Bravin, hoje a gente vive um tempo diferente, né? Legal quando... Você que tem 44 anos, não tá tão distante de mim assim, né? Quando você foi ordenado pastor, eu estava nascendo, mas... mas nós vivemos um tempo diferente, um tempo que tudo é acelerado, né? Hoje a gente fala de Deus quase que nos cortes de sermão, né? Você vê as postagens dos cortes aí, né? Seu amigo, por exemplo, Abdala, que faz bastante corte aí. Mas você vê que são cortes de 1 minuto, 30 segundos, que é o tempo que você tem para falar de Deus hoje em dia, quase. É isso aí. Né? A gente não tem aquele tempo para as grandes cruzadas que a gente ia com folheto para rua, sentava para falar. Né? Eu vejo minha sobrinha hoje, tem 9 anos de idade, ela estuda, tem balé, tem inglês, tem isso aqui. A rotina das crianças hoje já está uma loucura. E nesse tempo diferente, a gente ouviu muito assim, o jovem não quer nada com Deus. E aí, você sabe que é uma coisa que eu não acredito, né? Eu fico chateado porque a gente olha... a nossa equipe hoje aqui é toda jovem. Sim. Você olha, líderes de igreja são jovens. Os jovens só não são mais aqueles que vão para pular num sábado à noite, né? Mudou isso aí. E aí, na sua visão hoje, ainda como jovem, mas como líder da nossa denominação, quais são os maiores desafios que você vê para a juventude hoje? Quais são os desafios que a juventude enfrenta hoje? Eu acho que, talvez, se eu não quero mudar a pergunta, mas se eu pudesse inverter, o maior desafio é para a igreja lidar com a juventude. Para a juventude não é desafio nenhum nesse aspecto, né? De pensar a vida dentro de uma comunidade cristã. Desafios para os jovens e para a igreja sempre será vencer o pecado e ter uma vida de santidade, principalmente nessa Babilônia que a gente vive hoje. Mas eu também tenho a mesma crise quando eu olho para uma realidade que se torna preocupante, quando dizem que a igreja não tem jovens. Alguns meses atrás eu vi uma revista de uma associação que publicou na sua capa um santuário, um local vazio, bancos vazios, dizendo onde estão os jovens. Eu acredito que eles estão na igreja, os jovens estão em todo o ato de serviço, estão no estacionamento, no berçário, assumindo função dentro da igreja, servindo ao reino, servindo à denominação. Quer ver uma coisa? Você faz caravana missionária. Você vai olhar a média etária, todos eles praticamente são jovens. Há pouco tempo aqui a PIB Casimiro fez um trabalho em Manaus e conversando com o pastor Rafael, nosso presidente, quero deixar um abraço para ele, a igreja praticamente toda jovem participando desse projeto missionário. Então o grande desafio, acredito eu, da igreja é conectar essa juventude. Conectar essa juventude à realidade ministerial de uma igreja, ou qual é a proposta da igreja para esse tempo. Porque a gente tem uma característica de jovem diferente da minha época, do qual eu mesmo tenho dificuldade nessa relação. Eu já não tenho a mesma linguagem, eu já não tenho o mesmo formato. Nós estamos falando muito de tecnologia, redes sociais, eu estou aprendendo. Você falou que uma criança hoje, ela nasce e ela sabe mexer com aparelho, você disse algo nesse sentido. Criança hoje não tem cordão umbilical, ela tem conexão, né? Ela já sai do ventre com um tablet na mão. Adão tinha? O Adão tinha cordão umbilical ainda, né? Mas essa turma de hoje não, é conexão. E a gente percebe que nós não estamos preparados para isso. É claro que aproveitar, ou aliás, conhecer tudo e reter aquilo que é bom, porque tem muita coisa que nos distancia. Mas há uma pesquisa do ano de 2022, uma pesquisa muito distante, que talvez não seja atualizada nos números na sua essência, mas a gente pode usar como base. 2022, o Instituto Barnas lança uma pesquisa que vai dizer que a população mundial é de 7 bilhões de habitantes e a população brasileira 215 milhões de habitantes. E nesse caso são 245 milhões de smartphone no Brasil e 6 bilhões de smartphone no mundo. Ou seja, a gente está falando que há uma população de smartphone muito maior do que a população de gente. A média etária mundial é 31 anos de idade e a média etária do brasileiro 34 anos de idade. O que a gente está dizendo? Que há uma população jovem. E onde eles estão? Estão aqui. Moisés tinha a vara, tinha o cajado na mão. Hoje o que a gente tem é isso daqui. Uma cena clássica que eu gosto de usar como exemplo é a eleição do Papa Joseph Ratzinger, né, o Bento XVI.
Você olha para o Vaticano, para a Praça de São Pedro, está todo mundo com uma vela acesa. Agora a eleição do Bergoglio, do Francisco, está todo mundo com o celular, com a lanterna acesa. Então a gente tem uma transição geracional e tecnológica muito grande. E rápida, né? E rápida demais. Então lidar com esse tipo de realidade nesse contexto é trazer a juventude também para essa realidade, para ajudar a igreja nesse projeto. Então a gente tem um grande problema aqui, o vácuo, nessa relação com as novas gerações, porque a gente tem uma igreja envelhecida, uma igreja que precisa de se preocupar, e eu falo isso com muito respeito, com muito temor, mas sem medo algum. A gente tem que se preocupar para não se tornar a igreja europeia. Os idosos morreram, a igreja acabou. Então, qual é o problema aqui? Falta jovem? Não, não falta jovem. O que nós precisamos é cuidar, pastorear, discipular e abrir espaço. Porque não adianta só pastorear e discipular se a gente não abrir espaço. Então, há necessidade de abrir espaço para essa nova geração, para que alguém assuma o meu lugar amanhã. Então, eu já penso nisso hoje. Mas você assumiu agora, mas eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar em quem vai assumir, quem vai suceder. Isso não é política, isso é um projeto de reino. Porque daqui a pouco, segundo o que a ordem apresenta, a média etária dos pastores é 58 anos de idade. Daqui a pouco, quem vai assumir as igrejas do nosso campo? Tem gente? Tem gente, mas foram preparados? Estão tendo oportunidade? Eu acho que esse é o grande trabalho que nós temos daqui para frente. Então, desafio para essa juventude é se conectar à igreja que me parece que parou na década de 90. Trazer essa igreja para essa realidade e conectar esse jovem que tem um perfil social, uma juventude que é cristã, uma juventude que não tem tempo. É claro que o movimento tem o seu lugar e a gente precisa de mais festivais da primavera. Mas essa turma está engajada em quê? Querer resolver os conflitos da humanidade, querer resolver a fome no mundo. Então, o que a gente pode fazer para engajar essa turma? Como é que a gente vai conectar dentro do trabalho da comunidade de fé? Então, eu acho que como igreja a gente precisa começar a pensar nessa realidade de pastorear, discipular, caminhar do lado e aprender também com o que a juventude tem a agregar. Amém. Pastor, vamos ler 2 comentários aqui. O Igor Bonan mandou: gente boa. Saudações a Meu todos amigo. e um abraço ao pastor Diego Bravin. Trabalhamos juntos na JBB. Meu vice-presidente. Aprendi muito com ele. Um abraço ao Igor aí. E a Isabela Silva mandou, voltando um pouquinho no assunto, né? Como conseguem pastorear tantas igrejas assim? Quando você falou que pastoreou várias igrejas na sua história, né? Ela deixou essa pergunta: como conseguem pastorear tantas igrejas Acho que foi assim? naquele momento que você falou que pastoreou 12 igrejas de forma interina, né? Se eu entendi bem a pergunta e vocês estão traduzindo essa pergunta dessa forma, 12 igrejas não é no mesmo período, não é ao mesmo tempo, né? Então foram anos sequenciais e interinamente em período somente para transição. Eu não fui pastor da igreja, fui interino para um processo transitório pela convenção, representando a própria convenção, porque há uma cultura, ou havia naquela época ainda, de que a convenção é parte importante nesse processo para restabelecer a ordem em alguns trabalhos que tiveram problema ético, moral ou financeiro. Então, nesses casos, a convenção era acionada e a gente assumia interinamente esse ministério, claro, com equipe de auxiliares, com a própria membresia que já atuava em suas funções. O pastor era mais um orientador, né? É o papel do interino. O interino, ele é um orientador do processo e dentro da possibilidade a gente atendia, visitava, além de pregar, mas o pastor interino é mais um orientador. Então, foram períodos aí sucessórios e não no mesmo ano 12 igrejas, né? Foi no período de 11 anos, a gente ajudou algumas igrejas nesse processo. Eu também tinha entendido dessa forma, mas é bom que se tiver ficado alguma dúvida já fica esclarecido aí. Porque eu ainda não tenho e nem quero ter essa onipresença. Porque 12 igrejas num período só seria difícil. A gente, né, vê aí os tempos, hoje eu estava pensando muito sobre isso, sobre a gente usar as ferramentas que a gente tem para evangelizar, né? Eu falei disso no podcast da Ordem, quando até o pastor Manu estava lá. O Manu prega de umas formas diferentes, né? E a gente estava conversando e falando que a gente precisa parar de demonizar as coisas que chegam no nosso tempo, né? A gente demonizou as redes sociais, os jovens estavam lá,
mas não tinha ninguém sério para falar. Então eles se alimentaram daqueles coaches que falavam de Bíblia sem saber de Bíblia. Quando os sérios chegaram na rede social, ela já estava quase ultrapassada. E agora meio que a gente quer demonizar a inteligência artificial. Porque quem pesquisa com a inteligência artificial é preguiçoso. Você tem que pesquisar, né? E aí quando eu fui falar assim, na Barça, o pessoal que estava comigo não sabia nem o que era Barça. Você sabe que é mais velho que eu aí bastante, então você pesquisou na Barça. Como usar essas ferramentas para falar de Cristo sem perder a essência? Qual a importância de usar as ferramentas atuais? O pastor Alexandre, é interessante que a turma acaba alimentando uma cultura de religiosidade sem analisar, né, aquilo que a gente pode reter como bem para a evangelização, para o reino, para a edificação, né? Se você um exemplo bem simples, talvez não se enquadre tão bem, mas o futebol. O futebol era chamado de o ovo de Satanás. Não é da minha época, nem da época de vocês, mas era essa a expressão utilizada. E alguns pastores foram até excluídos por jogar bola. No meu estado, por exemplo, alguns foram excluídos. E agora, quando você olha para o futebol como uma ferramenta, eu estou tentando aqui equiparar a tecnologia, mas é claro que está distante disso, mas uma ferramenta para evangelização. Hoje, onde países que têm proibição ao evangelho, ao cristianismo, nós não conseguimos entrar com essa bandeira. Mas o esporte entra. E ali, por meio do esporte, nós estamos evangelizando. Mas falando da tecnologia, é algo imprescindível hoje para o tempo em que nós estamos vivendo, né? Eu tenho algumas crises também e alguns preconceitos, mas eu ainda tento me aventurar com aquele que sabe mais do que eu para me ensinar um pouquinho. Mas eu vejo a tecnologia, a criação do homem com a permissão de Deus, até mesmo para facilitar o nosso trabalho, para o nosso bem, para a evangelização, porque, como você bem disse, hoje a informação é globalizada e ela é quase instantânea, automática, é muito rápido. O que acontece do outro lado do mundo a gente está sabendo aqui agora por meio de um clique. Você abre o seu celular, você vai encontrar o que você quiser. Então, essa é uma ferramenta que Deus nos deu para chegarmos aos confins da terra. Essa é a nossa mensagem, né? Chegar até o último cidadão do mundo. Chegar ao confim da terra como? Quer dizer que a gente vai de cavalo ainda, de trem? Que legal! Que outros pioneiros fizeram isso no nosso estado, no Brasil, na América, no mundo. Chegaram de cavalo, a pé, de bicicleta, de trem, de ônibus. Mas hoje a gente tem outra ferramenta. E é por meio dessa ferramenta que a igreja precisa de se utilizar e aprender a se colocar também nessa posição para que a gente consiga ter mais êxito no avanço, no aceleramento desse processo de evangelização e discipulado em todo mundo. Perfeito. Se você pudesse hoje olhar no olho de um líder jovem, como você muitas vezes faz com a gente aqui, né? E dar um conselho direto para ele assim, olhando, e aí eu vou falar agora, tem alguns líderes jovens olhando a gente, e aí você olhar no olho dele ali na câmera agora, qual o conselho direto que você daria para esse líder jovem hoje? Eu diria o que eu disse para o Gabriel quando ele me perguntou sobre o melhor momento da minha vida, né? Aproveitar esse momento, aproveitar essa fase, porque o jovem para mim, ele é o escolhido. O jovem é aquele que Deus a dedo disse, eu quero contar com você. Por quê? Por causa do vigor, por causa das possibilidades, por causa da flexibilidade que nós temos ainda em relação à saúde, em relação ao tempo. É claro que há uma escassez de tempo, se a gente começar a falar de tempo aqui, mas hoje nós temos uma vantagem muito grande, porque nós somos uma geração mais longeva. E a partir dessa leitura, nós temos a possibilidade de rendimento ainda muito maior no reino. Aproveitar essa fase antes que os dias maus venham e fazer o seu melhor para Deus, se empenhar, porque sem dúvida alguma, o pastor Alexandre, Gabriel e amigos que nos acompanham, se nós fizermos isso hoje, seremos exitosos e lá na frente, de forma alguma, haverá remorso, e tudo aquilo que está sendo plantado aqui está sendo também semeado na eternidade. Amém. E a gente vai colher isso de glória em glória. Então, aproveitar esse momento, aproveitar essa fase, porque é a melhor fase para servir, para estar no reino, para abençoar, para ser abençoado. Aproveitar tudo aquilo que Deus tem de bom para a gente nessa fase, porque esse é o momento da vida. Amém. Nós vamos agora... o vídeo está pronto aí, Pé? Vamos agora soltar um vídeo aí do nosso Conaberge, a propaganda, e depois a gente vai voltar com um quadro bem legal aí, o Ping Pong JBcast com o Gabriel, onde o Gabriel vai fazer uma pergunta e o Diego responde rápido, sem pensar muito tempo.
É o de frente com o Gabi, sabe, Gabriel? É isso aí, nosso ping-pong JBcast. PA, solta o vídeo pra gente aí. Você me perguntou, eu respondi que... Conaberge, passou aí o vídeo aí, você que tem interesse no Conaberge 2026, já tá aí, né? Conaberge 2026, primeira vez na história que será 5 dias de Conaberge, hein? Uau, vai bombar, hein? Do dia 17 ao dia 21 de abril, Conaberge, inscrições estão abertas. Você pode ir lá no nosso Instagram, @SomosJuberge, você vai ver o link que está na bio. Escreve o seu filho, escreve seu sobrinho, seu neto, que seja adolescente, não deixa ele ficar de fora, não. Nós tivemos esse ano um congresso com mais de 400 adolescentes e a nossa meta é chegar a 600 no próximo ano. 5 dias de Conaberge. E olha que coisa boa, você ainda vai ter um descanso aí. Manda seu adolescente para a gente cuidar, ele vai voltar cheio da graça de Deus e você ainda vai ganhar aí uns dias para você passear com seu marido, passear com sua esposa. Então não deixa de escrever ele não. Vamos ping-pong? Ping-pong. Preparado, pastorzão? Vamos lá. Ping-pong cast, vamos lá. Primeira pergunta. Perguntei, responde aquela troca rápida, sem pensar muito. Um livro que todo jovem deveria ler. A Bíblia, né? Um livro interessante, Juventude com Propósito. Um líder que te inspira. São vários. Jesus é o primeiro deles, né? Mas na minha vida, marcante, pastor Washington Pereira Viana, meu pastor. Um momento marcante com a juventude. Sem dúvida alguma, o Festival da Primavera. Eu sou Juberge agora. Ô, Glória! Ô, Glória! O muro tá abaixo, hein, Zambrotti, ó. Uma palavra que define sua geração. A minha geração foi uma geração que serviu. Um versículo que te acompanha. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contando que cumpro o ministério, a carreira que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da glória de Deus. Apóstolo Paulo. Nos últimos dias da sua vida. Gleisiane Bravin. Amor da minha vida. Elisa. Meus amores, Elisa e Alice. Eu ia falar uma de cada vez, mas você já antecipou. O pastor que você mais gosta de ouvir pregar. Te botei no fogo agora. Cuidado com a resposta, hein? Pastores batistas. Excelente resposta. Jogou a bola na fogueira, né, Gabriel? Excelente, dominou no peito, botou no e saiu pro jogo, sabe muito. Inclusive, queria falar aí, hein? Diego artilheiro lá também, tá? Assistência e artilheiro lá. Meteu gol bom de Queria bola. dizer, ó, 8-0 fora o baile, O tá? botafoguense Diego Bravin, cara. Nada Gravem isso. Flamenguista Diego Bravin. Pastor Diego, você... Passei bem no ping-pong, então? Passou bem. Maravilha, então. Tá vendo? A gente pegou leve. Já vou até firmar os ombros aqui. Tomar atenção. Ia chamar a Clara aqui, né, pra fazer a fisioterapia. Pra fazer aquilo, né? Ao vivo. Exatamente. Inclusive, você aí que é de Rio Bonito, que precisa de uma fisioterapeuta, Clara Abraão, pode entrar em contato aí. Nossa, Eu recomendo. Aí, com recomendação do nosso executivo. Excelente, a melhor do estado, a melhor do Brasil, na verdade. Que isso aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Apelidada de Mãos Santas. Eita! Só vem. Pastor, é bonito de ver o amor que você trata a sua função, né? E eu ouvi falarem de você
que você consegue ser pastor sendo um administrador. Porque a sua função, muitas vezes, a pessoa pode confundir, porque você é um executivo, então você precisa ser patrão, você precisa lidar com planilhas, você precisa lidar com relatórios, você precisa mostrar resultado. E uma definição muito legal que eu ouvi sobre você foi essa. Ele consegue ser pastor mesmo sendo executivo. Como é isso para você? Poxa, que testemunho legal. Depois você me diz quem disse, tá? Tem duas coisas que, quando eu decidi estar no ministério, eu pedi a Deus que eu queria viver. Uma delas eu só falo quando me perguntar, e a outra que você está me perguntando agora é... Eu entendo que em qualquer lugar que eu estiver, eu sou pastor do reino, não da denominação, não da Igreja Batista. Então, eu sou pastor. E eu entendi também que no ministério você não tem raiz para baixo, é raiz para cima, é para onde Deus te mandar. E aonde eu estiver, eu serei pastor. Eu entendo que nós estamos dentro de uma instituição que tem um CNPJ, tem responsabilidades fiscais, ela tem responsabilidade pública, ela tem responsabilidade com a denominação, com as igrejas. Então, a gestão ela precisa de acontecer na prática. Nós precisamos de ter disciplina, precisamos de ter planejamento, a gente precisa de ter meta, a gente precisa de avaliar se a meta não foi batida, nós precisamos de repor a equipe, se necessário for, desligar, trazer gente para agregar. Isso é um processo normal de uma empresa, então isso também existe. Mas eu entendo que aquele ambiente é um ambiente de culto, eu cultuo a Deus, não somente orando, não somente fazendo uma celebração coletiva de equipe. O Rodrigo sabe que a gente faz isso internamente, a gente tem uma celebração onde a gente lê a Bíblia, onde a gente canta, onde a gente ora. Mas a celebração de culto a Deus sou eu, porque eu sou a igreja. Então não é quatro paredes, eu sou a igreja. Então eu estou em culto aqui com vocês. E o que a gente está fazendo, a gente bate papo, sorri, brinca, mas a gente está glorificando a Deus com a nossa vida. Então eu acho que o ministério é isso. E fazer disso com uma coisa leve para a nossa caminhada fica muito melhor, porque um ambiente de trabalho, por mais que seja de trabalho, mas é um ambiente ministerial, ele precisa de ser leve, porque é onde há a presença do Espírito Santo de Deus, a alegria, a felicidade, a contento, a luta, mas nas lutas nós sabemos de onde vem a solução. Então, encarar isso como ministério, para mim, é prioridade. Essa é uma das coisas que eu pedi a Deus e que eu não abro mão. Aonde eu estiver, se a função é administrativa, eu vou ser pastor administrativo. Vou ter responsabilidade com número, vou ter responsabilidade com resultado, mas pessoa na frente de números, pessoas na frente de estruturas. Porque se eu começar a pensar em prédio, a pensar em sítio, eu vou virar fazendeiro, empresário, outra coisa e não pastor. Então essa é a minha prioridade e é dessa forma que eu entendo e encaro a função executiva. Ela é um ministério. E eu não tenho vontade nenhuma de ser reconhecido, e já me perguntaram isso, de ser o melhor executivo do Brasil, do mundo, de ter uma promoção além daquilo que eu faço. Eu não tenho ambição nenhuma em relação a isso. Eu só quero fazer bem feito o meu ministério aonde eu estiver. E o que vier depois disso é consequência. Eu nunca imaginei que estaria aqui, não pedi, nem queria estar. Eu vim pela vontade de Deus, estou muito feliz, agradeço àqueles que abriram o caminho, ao conselho, à diretoria da ocasião. Estou feliz, sirvo ao Senhor com alegria, mas eu entendo que a vida ministerial é assim, é Deus que conduz e a gente faz a vontade dele onde nós estivermos. Amém. Li alguns comentários aqui agora. Matheus Xavier falou: o desafio da juventude é lidar com os jovens que só querem evento e com isso não tem tempo para trabalhos discipuladores, e outros que não têm a menor vontade de fazer as coisas. E também o Matheus Xavier que falou: amanhã entregaremos uma camisa do Vasco da Gama para o pastor Bravin na Assembleia da Serra Litoral. Matheus, Deus te abençoe. É time de cristão mesmo. Quem sofre, né? Sofre, aguenta, persevera. Matheus é gente boa. Matheus é vice-presidente da Jubazel e conselheiro também da nossa Juberge. Um abração pro Matheus. A Jubazel que pipocou na festa da primavera. Necessário falar. Jubazel tinha o time para ser campeão, não tinha? Tinha para ser campeão. O Murilo Marques botou: na época de Paulo, o que facilitava a disseminação do evangelho era a paz romana e as estradas que o Império Romano construía. Hoje, o que facilita a nossa evangelização é a internet, que hoje é a maior ferramenta aí que a gente tem para levar Cristo para as pessoas, né? A internet realmente é o que a gente pode usar para várias coisas, para vários trabalhos, de várias maneiras.
Perfeito. A gente está caminhando aí para encerrar o nosso primeiro JBcast, mas essa fala do Murilo aí me acendeu aqui uma última pergunta para a gente fazer aqui, que não está no roteiro, mas ele vai falar sobre essa questão aí. É importante a gente conseguir, né, Diego, equilibrar, né? Porque a internet ela consegue levar a gente talvez a lugares que nós não queremos pisar. Mas a igreja física ainda traz o abraço, traz o cuidado, traz o estar perto. Você acha que mesmo nesse tempo corrido é possível equilibrar essas duas coisas? Só deixar um abração pro meu amigo aqui, o Habib, lá de Petrópolis, Teresópolis. Eu tô vendo aqui que ele mandou um monte de abraço. Um abração para você, meu amigo. Deus te abençoe. Você e a todos que nos acompanham aí, tá bom? Sem dúvida, pastor Alexandre, nada substitui a comunhão no aspecto físico, né? Essa comunhão, ela se dá realmente com um abraço, com um sorriso, viver o dia a dia juntos, equilibrar ou dosar, na verdade, essa realidade é um grande desafio mesmo, né? A gente tem uma sociedade que a cada dia corre mais. Quando você olha para os adolescentes, hoje eu tenho 2 filhas que são crianças, daqui a pouco são e são adolescentes. Então, na minha época, o garoto só ia para a escola. Hoje essa meninada tá fazendo um idioma, tá fazendo uma luta, tá fazendo um instrumento, uma dança. Adolescente ainda. Pré-cursinhos, né? Não é isso? Adolescentes, jovens, então são muitas ocupações e igreja virtual, para mim, não existe. Existe a evangelização virtual, mas igreja é eclesia, não é essa palavra grega? É eclesia, é assembleia, é reunião dos santos, então é estar juntos. Então nada vai substituir, e eu não posso classificar o ambiente virtual como igreja. Eu posso até caracterizá-lo como uma expressão de culto, mas a vida de comunidade é aquilo que a igreja primitiva apresenta. E o que eu acredito é que a gente vai voltar a essa realidade daqui a algum tempo. Estamos voltando, né? Por meio dos pequenos grupos, das células, mas eu acredito que em algum momento de perseguição a gente vai voltar para dentro das casas e viver dessa forma aí. Então, eu acredito que dosar isso é importante, mas viver a igreja virtualmente é impossível, com todo o respeito. Virtualmente você celebra, você cultua, mas ser igreja, viver a comunidade, a comunhão, é somente no presencial, é físico. Então nós não teremos a Convenção Batista Fluminense no Roblox, hein? Só para deixar claro. A gente vai ter a ferramenta de evangelização, né? A ferramenta de evangelização é possível. Tem mas culto no Roblox. Cultuar Tem a Deus, culto no Roblox. Isso é possível. Mateus, inclusive, falou que eles vão ter um encontro de embaixadores do rei no Roblox. Roblox é uma ferramenta boa, né? Tem que trazer pra cá então. Vou fazer uma pergunta aqui, porque é pra você. Vai lá, O cara tá ficando famoso. Esse cara tá ficando famoso. Aumentou seguidores. E a pergunta é: como foi a experiência de narrar o primeiro jogo na JBTV? Histórico, né? JBTV tá aí, 500 seguidores já, 500 no canal do YouTube. 500. Foi uma experiência marcante, aquele sonho de criança de narrar, de trabalhar com futebol. Começamos ali no primeiro jogo já, com a transmissão já tava rolando o jogo, aquela confusão de internet, mas foi muito bom, experiência muito boa. Ano que vem, na festa da primavera, você nos contrate para narrar o campeonato da JBTV. Não, se eu não contratar vocês, Bravinho me manda embora. Não deu nem um friozinho na barriga, não? Deu. Igual tá aqui agora, né? Porque você bem nervoso, cara. bem Você tenso, arrebentou, mas foi muito bem, rapaz. na hora vai fluindo ali. Muito bem, a dinâmica, a descontração, os jargões que ele criou ali na hora. Rapaz, você viu? Sensacional. Agradecer o nosso Rodrigo. Ia mandar um abraço pra ele agora, que tá Digo, viajando, comemorando um ano de casamento. Já chegou em Rio Bonito agora. Chegou em Rio Bonito E agora. mandou já um abraço aqui na live. Mandou agradecer ele também, que tava com a gente lá nos comentários. Muito Agradecer bom. Bernardo também, Muito bom, nosso diferenciado. repórter de campo. Quero fazer uma última pergunta, mais umazinha antes. Vai lá. Você falou que... Ele já tá aqui? Já foi pago? Agora. Uma pergunta é porque eu sou aqui o humor desse programa. Eu sou o humor desse programa. Esse negócio de falar muito sério não é comigo. Lá vem. Você falou que suas filhas crianças já estão crescendo, daqui a pouco adolescente e jovem. Eu quero saber como que você vai lidar quando tiver um vascaíno e um botafoguense, 2 gêmeos, secando o Flamengo na semifinal da Libertadores na sua casa. Amigo, a gente tá aqui para fazer o que é inédito, né?
Serão as primeiras freiras batistas do Brasil. Muito bom, muito bom. Tirou onda demais nessa aí. As primeiras... Bola na fogueira, né? Ele gosta. Habib mandou dizer que você será executivo na Aliança Batista Mundial. Habib gosta de você, seu fã. É um bom amigo, eu tô vendo como que ele gosta. Habib, seu amigo. Bravin, estamos chegando aí então no final. Que conversa abençoada, cara. Como é bom. Muito bom. Quando o Gabriel tava nervoso, falou assim, rapaz, vou conversar com o pastor, narrar o jogo é uma coisa. Eu falei, rapaz, relaxa, que Bravin é nosso. Tá aqui, tá em casa. Né? E de fato, cara, que conversa abençoada. Obrigado por você aceitar esse convite de estar aqui com a gente, abrir o coração. Obrigado por todo o apoio que você dá para a nossa Juberge aí. Sempre falo que eu estava lá na sua posse como executivo aqui e você falou que a convenção iria investir nas novas gerações. E como é bom a gente ver isso se tornando realidade mesmo, como é bom ver esse investimento de fato nas novas gerações. Eu sou prova disso, isso aqui é prova disso, essa estrutura é prova disso. Então, eu queria pedir para você deixar a sua palavra final de incentivo aos jovens, a Juberge aí, deixa o seu... abra seu coração aí. Amigo, primeiro, estou acompanhando os comentários aqui, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu me sinto muito honrado, privilegiado por abrir, né, essa rodada que vai ser extensa e vai ser realmente abençoador para o nosso campo. Parabéns pela equipe que você conseguiu montar. Tem uma equipe aqui por trás, ninguém vê essa galera, mas é uma galera engajada, são jovens envolvidos. Gabriel, fenomenal, potencial incrível, que extrapola a realidade do nosso estado, quem sabe uma liderança no Brasil, referência para aquilo que ele começou a fazer agora, tem que investir na vida dele e apoiar. Louvo a Deus pela sua liderança, pela sua juventude, tenho acompanhado aí nesses quase 1 ano e meio de trabalho, você tem sido parceiro, você tem sonhado, tem pagado o preço para que a Juberge ela retome o seu papel de importância nesse cenário, ela sempre foi, e não é porque somos numericamente a maior convenção, a maior juventude da América Latina, mas sim porque a qualidade desse campo é algo diferenciado, né? Esse campo tem o poder de apontar para o Brasil caminhos, e em um período determinado foi chamado de a locomotiva do Brasil, eu creio que é, e a sua liderança, Alexandre, é uma liderança que inspira, porque você é um líder que ama Jesus, é um homem de uma boa família, se uniu a uma esposa sensacional, uma menina muito boa, que nos acompanha, está aqui na equipe também, e você tem dedicado com o seu coração a essa juventude, e a gente é prova disso. Obrigado por me fazer lembrar da minha fala inicial na chegada, e não é uma fala demagoga para tentar atrair aplausos ou ser populista, mas há uma necessidade notória, há um vácuo no nosso Brasil em relação a esse cuidado, e eu acho que você tem se tornado essa liderança de expressão até nacional. Eu não tenho receio de poder dizer isso, e me alegro porque do nosso lado está nascendo uma liderança que é exponencial, que vai abençoar essa nação, porque a gente não é líder para a denominação fluminense, a gente é líder para o reino, e eu vejo isso na sua figura, te respeito, a gente tem caminhado como amigos também, e eu torço muito por esse ministério que você está desenvolvendo. Eu estou dizendo isso não é para bajular, para encher a bola, mas é para testar uma verdade. Eu acho que a gente precisa realmente apoiar a nossa juventude, apoiar essa liderança de vocês. Eu falo isso também em nome do Rafael. O pastor Rafael, apesar de seus 64, 65 anos de idade, é um pastor de espírito jovem, joga bola, está com a gente, come com a turma, não tem muita frescura, e está no meio do povo realmente, e lutando para que essa juventude ela possa realmente florescer novamente, como sempre foi, e ela tem uma força muito grande, e a gente viu isso agora no Festival da Primavera, nos 50 anos. Então, a minha palavra é de gratidão e louvor a Deus pela vida de vocês em primeiro lugar, mas é uma palavra de perseverança, uma palavra de encorajamento, uma palavra do meu coração que há uma esperança
para a gente virar essa chave no Brasil, no nosso campo também, e falo isso com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito. Essa juventude, ela é forte, e a partir dessa juventude a gente está produzindo a igreja do hoje, os novos líderes, pastores, educadores, diáconos, ministros, aqueles que vão servir no campo missionário. Então eu acredito muito nisso e eu vejo esse potencial na nossa juventude. Então eu penhoro aqui mais uma vez a minha palavra no sentido de me colocar à disposição. Não é para subir em palco e receber aplauso e ganhar presente, por sinal, obrigado, presente foi muito bom. Sua esposa tem um bom gosto, se puder comprar outra cestinha daquela ali eu agradeço. Mas assim, amigo, a gente está aqui para apoiar, a gente está aqui para servir e dizer que a Convenção Fluminense ela acredita nesse projeto. Então, jovem, mantenha-se firme, constante, sempre abundante, sabendo que no Senhor aquilo que você tem feito não é vão. Se o mundo em algum momento tenta te abater, tirar o seu foco, a sua visão, lembre-se de que há um Deus que cuida de você, que te ama, que não desiste, e nós estamos diante do Deus da segunda chance. É esse Deus que acredita em você, e nós estamos aqui também como pastores, líderes, para te apoiar, para te servir, para te amar e dizer que você é importante nesse projeto e no reino de Deus, tá bom? Amém. Pastor, antes de encerrar, queria que você olhasse para essa câmera aqui. Opa. E você vai deixar uma mensagem para as pessoas que vão ver esse podcast daqui a 20 anos. Uma mensagem para as novas gerações que verão esse podcast daqui a 20 anos. Nós estamos aqui hoje trabalhando e acreditando que você está recebendo um legado e uma herança. Herança, na verdade, é um bem. Herança é aquilo que você usufrui e tem responsabilidade. Mas o que a gente deixou para você, que está vendo isso agora, além de uma herança, é um legado. Legado também é um bem, mas legado é continuidade. Você está recebendo algo que você precisa de dar continuidade, para que as próximas gerações também recebam esse projeto e recebam Jesus como a única esperança e como o Senhor da sua vida. Show de bola. Gravado o testamento, viu? Você que vai ver esse programa daqui a 20 anos, você que vai assistir a gente depois. Isso tá foi aí. por você. Por você, tá aí a mensagem do nosso querido pastor Diego Bravin. O pastor mais estressado da Convenção Batista Fluminense é o Diego Bravin. Esse foi um dos jargões que ele criou lá. O interessante é CBB e CBF, né? Bravin e o outro é Brandão. Ele não é brando, ele é Brandão, verdade. Bravin. Um é Bravinho, outro é Brandão. Você tem um equilíbrio. Nunca tinha pensado nessa. E você que nos acompanha, se inscreva no canal da JB TV, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas para se inscrever, para chegarmos aí a 1.000 seguidores. 1.000 seguidores, a meta é essa, 1.000 seguidores. Então não deixe de compartilhar e não deixe de fazer o seu papel. E ativa o sininho também para você ficar aí responsável, né? Por ficar responsável, nada de responsável. Para você ficar atento aí em tudo que vai chegar aí na nossa TV, na nossa JB TV. Lembrando que nós temos alguns programas ainda para estrear aí. Vamos ter o JB Music com o pastor Diogo, que é nosso secretário e é formado em música também, tem feito um trabalho incrível aí. Ele vai ter um programa aí para falar de música e pergunte a ele se sobre música profana, música sagrada, que ele adora responder sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui na produção. Produção, posso anunciar o próximo programa? Produção é Clara. Posso anunciar o próximo programa que vai ter? Vamos ter um programa também aí apresentado por Clara Bolshorn, vou tirar o Abraão dela, por Clara Bolshorn e Fúvia Gomide. Fala aí, pastorzão. Então você, adolescente, vai poder mandar aquela pergunta que você quer perguntar para um pastor. Que eu queria fazer para ele e você não deixou. Não deixei. Ele vai estar aqui para responder. Então, fala aí, pastorzão. É um novo programa também na nossa JB TV, apresentado aí pela Clara e pela Fúvia. Porque falaram que a JBTV estava muito feia porque só tinha homem. Então, falaram que não tinha mulher nesse negócio. As mulheres estão aqui, tá, gente? No background aqui todo, mas elas vão estar aqui também apresentando. Fala aí, pastorzão. Teremos também o nosso JB Esportes para falar sobre a rodada do final de semana. Toda semana aí nós vamos ter para falar das vitórias do Flamengo, das derrotas do Botafogo e de tudo mais que vem
que vem por aí. Então nós vamos Palpite, né? Palpite da final da Libertadores. Vamos aquecer. Vamos lá, vamos lá. Gabriel. Vai lá, Gabriel. Final da Libertadores. Racing 3, LDU 0. Final da Libertadores, velho. Ficou sem palavra o homem. Deixei o homem sem palavra. Racing 2-0 na LDU. Que isso? Tirou o Flamengo também, viu? O Vamos! Flamengo não vai, não. Isso é Diego Bravinho, rapaz. Não. Respeita. Eu tenho que ser- Você é eu tenho- botafoguense desde Eu criança. tenho que ser honesto. Então olha aqui, ó. Eu vou torcer. Então, olha aqui, ó. torcer. Mas Di- chegar lá é outra coisa. Direto do estúdio 3 da PIB Rio Bonito. Inclusive, quero deixar nossa gratidão aí. A PIB Rio Bonito tá abrindo seu estúdio 3 pra gente aqui. Né? Alguns outros eventos acontecendo aí nos estúdios 1 e 2 também. Então, direto aqui do estúdio 3, quero falar pra você. Final da Libertadores. Flamengo 2, LDU 1. E a final vai ser no Mané Garrincha, porque o Peru tá em crise política, hein? Gravado então, hein? Gravado. Chama o VAR depois da final. Chama o VAR, pode cobrar. Rodrigo, faz esse corte no TikTok aí pra vocês me cobrarem depois. Ó, agradecer, pastor Alexandre. É o presentinho aqui, né? Ah, mostra aí. Ia mostra. ficar pro final? Não, mostra Ah, aí. foi Mostra aí. esquecido mesmo? Foi esquecido mesmo. Então tá bom, ó. Presente. Muito bonito, muito obrigado. Show de bola. Isso aqui é JBTV, rapaz. Diferenciado. JB Cash, a voz da nova geração batista. Pastor Diego, só pedir pra você fazer uma oração pra gente encerrar, por favor. Vamos lá. Pai, graças te damos por esse tempo tão abençoado, esse tempo edificante, descontraído, dinâmico, mas sem dúvida alguma intencional. Obrigado porque o Senhor tem dado graça a cada um de nós nesse tempo, tem levantado uma geração que te ama, uma geração que te adora, uma geração que te serve, uma geração que está disposta, e nós queremos te agradecer por isso. E intercedemos aqui, Pai, pelas novas gerações. E quando dizemos isso, pedimos por aqueles que estão no ventre de sua mãe ainda, porque eles representam esse novo, aquilo que Deus vai fazer nessa nação por meio dos que o Senhor está chamando, daqueles que o Senhor irá direcionar. E aqui estão alguns, mas nós te pedimos, ó Pai, por todos aqueles que estão nas nossas igrejas. Traga despertamento espiritual, traga renovo, traga esperança, traga perspectiva de vida. Ser com aqueles, ó Deus, que estão vivendo o caos, a depressão, o cansaço, a desesperança com esta nação, com a vida, mas que o Senhor os renove por meio do Espírito Santo e usa, Pai, essa geração para fazer algo diferente. E não nos deixa de fora disso, porque nós queremos servir ao Senhor com integridade, com alegria, com santidade. Abençoa a nossa Juberge, cada líder de Juba, a cada líder local e a nossa liderança principal, dando estratégia, dando visão. E Deus, e que por meio deste projeto, ou destes que agora estão sendo desenvolvidos, vidas sejam edificadas e vidas sejam alcançadas e transformadas com essa forma dinâmica, com essa forma direta, prática, mas intencional. Que o Evangelho seja anunciado, que as boas novas do reino cheguem aos corações. Nós oramos por aqueles que nos acompanham, por aqueles que serão alcançados também por esse projeto. Obrigado, Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ver também. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhe bastante. Nós temos aí mais de 5 mil inscritos no nosso Instagram, mais de 10 mil inscritos no Instagram da Convenção Batista Fluminense. Então vamos aí, a primeira meta, a gente chegar a 1000 inscritos aí no nosso canal, na nossa JBTV. Deixe o seu like lá, curta bastante e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, Gabriel, parceiro aí nessa apresentação. Muito obrigado, pastor Diego Bravinho, meu amigo. que veio aí de Niterói para estar com a gente aí. Também esteve ali no Refipa. Ore também por esse congresso, pelo Refipa que está acontecendo aí, voltando, né? Acontecer aí. Sim. No acampamento Batista, acampamento dos filhos dos pastores. Então, ore também por esse congresso. Ore pelo novo tempo das nossas novas gerações, porque como o pastor Diego e o pastor Rafael costumam falar, não são a geração do futuro, mas são a geração do presente. Fique com Deus, muito obrigado e até a próxima.